Amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos aqui com a doutora Heloísia. Vamos conversar como foi que ela aprovou na prova do Revalida, quais foram as estratégias que ela utilizou e vamos aproveitar para aprender com a experiência dela. Toda experiência é muito válida e faz com que a gente aprenda muitas coisas novas, né? Vamos conversar com ela. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, Rafa, tudo bem? Então, maravilha. Me conta, como foi que você me conheceu? Assim, ó, eu acabei criando um Instagram, fake, né, só para estudo, e aparecia suas lives gratuitas. Aí, assim, de vez em quando eu assistia, não botava meio que fé logo no início, porque, assim, não ouvia propaganda, não conhecia ninguém, na verdade. Aí, depois foi que eu conheci Daisy, né? Conheci não. Daisy morou comigo na Bolívia. Aí, eu conheci a história de Daisy pela aprovação dela através do seu curso. Aí, eu falei, nossa! Aí, eu liguei para Daisy, ela me deu o testemunho dela e eu acabei que embarquei no sonho. Comprei o curso e aprovei na primeira fase. Entendi. Então como muita gente, né? Porque quando eu comecei a fazer live e tudo, eu não tinha aprovado. Agora eu aprovei, você aprovou, a gente já aprovou. Mas aí, no começo de tudo, era aquele negócio, era o pensamento, aquela metodologia que eu imaginava que era melhor e começava a fazer as lives. Começou com pouquinha gente e tal. Hoje em dia é muita gente que assiste a live, mas foi assim. Quando foi que você me conheceu? Que ano foi? Você lembra? Foi ano passado. Ano passado, 2021. Beleza. Foi a primeira vez que você fez, foi em 2021 ou você já fez a prova antes? Eu fiz a prova em 2020. Na verdade, eu fiz para testar. Me conta, como foi que você estudava antes, quando você fez a prova em 2020? Como foi que você estudava em 2021 para fazer? Quais coisas mudaram do seu estudo? É porque assim, ó, Rafa, quando eu fiz a prova de 2020, é porque meu pai é político. Aí a gente estava com um problema em relação à política. Aí os 3 meses de preparação era justamente os 3 meses antes da prova. Aí eu comprei uns cursos famosos, na verdade, e acabei que nem fiz direito. Fui para a prova de 2020 só para testar. Mas depois disso, quando eu vi a história de Daisy, da aprovação dela, de 2020, aí eu falei assim, rapaz, é possível. Mesmo assim, sem te conhecer direito, eu acreditei no que você dizia. Entendi. Passei a acreditar. Então, assim, quando eu decidi comprar o curso, faltavam 10 semanas para a prova. Aí, o que foi que eu fiz? Eu não usava, assim, os cursos que eu tinha comprado, os famosos, no caso, né? Eu não usava e eu disse assim, não, eu vou acreditar e focar no que o Rafael diz. Aí, como eu tinha 10 semanas, o que foi que eu fiz? Eu fiz a primeira vez o curso, que são 5 semanas. Aí, me deu tempo de ver as minhas deficiências. Então, tudo eu anotava, as questões, e eu utilizava bancos de questões de outras plataformas, né? Aí o que era que eu fazia? Então eu via a deficiência em tal e tal tema, em tal e tal dia das aulas de Rafael. Aí o que foi que eu fiz? Nesse tempo das 5 semanas antes prova, aí eu fui corrigindo os meus erros. Você foi fazendo o que a gente diz. Lá no curso eu digo para fazer um caderno de resumo e um caderno de erros. Para toda vez que você errar alguma coisa, você marca lá no seu caderno e quando você for completar, você completa no seu caderno de resumos. Aí então você fez isso. Qual foi a importância da mudança de... Porque a gente é acostumado a estudar de uma forma tradicional. Na faculdade, na vida toda, a gente estuda de uma forma tradicional. E pelo que você falou para mim, você focou mais na questão de resolver questões. Qual é a importância desse tipo de enfoque para estudar para o Revalida? Porque muita gente começa de outro jeito. A galera começa tema por tema, estudando de forma tradicional e demora muito tempo. Então, o que foi que isso te ajudou? Rafa, em relação às questões, né? O seu curso foi um divisor de águas na minha vida, porque fez abrir os meus olhos em relação a estudar por questão. A cada término de sua aula tem as questões, não é? Para a gente responder. Então eu respondia e via no que eu estava falhando e tentava complementar com mais alguma coisa ou às vezes não precisava. Eu refazia a questão. Quando eu refazia, aí eu percebia, Rafael explicou isso. Eu lembrava que Rafael falou isso. Então, às vezes a questão pela segunda, terceira vez, então clareava totalmente diferente o assunto dentro da questão e a forma que o Revalida cobra. Entendi. Foi isso que me ajudou. Então, assim, se eu te disser sinceramente, o seu banco de questões, eu acho que eu respondi, que são as questões do INEP, acho que umas 5 vezes. E esse é o principal. Antes eu não enfocava tanto, eu não dizia que era tão importante as questões. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha essa ideia. Mas depois de fazer a prova várias vezes, a gente vai se acostumando com a prova e a gente vai enxergando coisas que a gente não enxergava antes. Então, quando eu vou fazer uma questão hoje, eu já olho para a questão e já sei, sem terminar de ler a questão, o que a questão quer.
quer. E é esse sentimento que eu quero que a pessoa tenha. Quando a pessoa vai fazer a prova do Revalida, eu quero que ela chegue lá e olhe e diga, isso aqui eu já sei. Isso é maravilhoso. Tanto para a prova teórica como para a prova prática. Você chegar lá e você esperar uma coisa e ser exatamente o que você espera é maravilhoso. Quando eu li a prova, eu te via falando as coisas. E eu falei, gente, como foi bom seguir as dicas do Rafael. Porque assim, eu falei, meu Deus, eu tinha a sensação, respondendo a prova, 70, 30. Eu falei, gente, eu já respondi essa prova com o Rafael. Eu já fiz essa questão. Às vezes, um diferencial, um exemplo assim, era o mesmo assunto, mas um pouquinho diferente, mas o sentido da questão, o rumo da questão era igual. Tanto que você já tinha explicado no curso, né, nas aulas, nas lives também gratuitas, que eu assistia todas, não perdia nenhuma. Então, assim, eu disse assim, tinha horas que eu dava risada ao responder a prova, porque eu falei, gente, eu acho que eu tô ficando louco, porque eu tô ouvindo o Rafael falar e vendo ele aqui, dentro da questão. Maravilha. Quais dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova teórica? O que ela tem que fazer para aprovar na prova teórica? Rafa, eu daria, e assim, e é o que eu continuo falando com os meus amigos que ainda não conseguiram, né? É a constância. Você tem que ter uma constância, você tem que acordar cedo. Às vezes eu levantava às 6 horas da manhã mesmo, minha irmã tava dormindo. Eu queria ficar um pouco mais dormindo, mas eu sabia que eu tinha que levantar porque eu tinha um objetivo. Então, a minha disciplina, a minha constância, as dicas que você dá, em tudo, se você seguir realmente a risca mesmo, é fácil. Porque, é como eu te falei, né? Lá em 2020, eu não estudei para a prova. E eu fiquei por 5 pontos. E eu disse, nossa Deus, se eu não estudei e fiquei por 5 pontos, a prova é acessível, é fácil. É como o Rafael fala. Então, ele não tá mentindo. Apesar que ele ainda não tinha aprovado, né? Eu falei, não, esse menino tá falando a verdade. E eu, na verdade, eu nunca tinha estudado por questão. Então, assim, as suas dicas também me fez buscar bancos de questões. Tinha dias que eu fazia 30. Logo no começo era um 10. Eu achava demais. Quando eu percebi, eu tava fazendo 30, 50. Teve dias de eu fazer 130 questões. Eu falei, rapaz, o Rafael falava isso e é possível você estudar por questão. Então, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você se condiciona, né? Se acostuma Isso. e daqui a pouco já é algo natural. É como quem vai fazer academia, que começa com peso mais levinho e depois vai se acostumando. É a mesma coisa. Eu não tenho uma alegoria melhor. Estudar também é costume. Então você vai estudando, vai se acostumando e vai fazendo as questões. Agora o ruim é quando você se acostuma a estudar de um jeito errado. Que é isso que eu tô dizendo. Vai ter formas que você vai estudar que vão te ajudar a aprovar no Revalida e vai ter formas que não vão te ajudar. Então você tem que seguir as formas que vão te ajudar a aprovar no Revalida. É justamente isso, né, Rafa? Porque assim, ó, a primeira fase é uma forma de estudo. A segunda é totalmente diferente. É lógico. Então, assim, eu acho que estudar por questão, fazer muita questão, porque quando você faz a primeira vez, um exemplo, você errou, você não entende. Mas quando você faz a segunda, a terceira, até você conseguir entender. Então, eu falo novamente, o teu banco de questão, que são as questões do Revalida, eu fiz praticamente as provas do Revalida, tanto a objetiva quanto a discursiva, umas 5 vezes. Então, foi o hábito da minha repetição. Então, se tornou o quê? Um hábito e foi a minha aprovação. Foi o que foi o meu divisor. Aí tem pessoas, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, você pode estar com essa dúvida agora na sua cabeça, você que está assistindo essa live, Rafael, que tipo de questão eu devo fazer? Então é assim, ó, o que eu indico hoje, depois de muito analisar sobre isso e depois de conversar com várias pessoas. Eu já conversei com mais de 500 pessoas que fizeram a prova da Revalida teórica, pra você ter uma ideia. Foi muita gente, muita gente. Agora, Rafael, por que não estão as entrevistas no tempo? Porque eu não consegui editar todas. Tu acredita que eu gravo entrevista e eu não consigo terminar de editar, porque sou eu que edito. Então eu vou gravando. Daqui a pouco eu vou soltar um monte de entrevista de 2020 que eu nem editei ainda. Daqui a pouco eu coloco. Mas é isso, já conversei com mais de 500 pessoas. Aí o que acontece? Todas as pessoas que eu entrevistei, eu percebi isso daqui, ó. Quem faz as provas do Revalida várias vezes é o cara que aprova. Fazer a prova do Revalida várias vezes é o cara que aprova. Só que tem pessoas que não acreditam nisso. Sabe o que é que faz? Vamos fazer questões de residência. O que eu aconselho? Pra você, meu amiguinho agoniado, minha amiguinha agoniada, não, eu tenho que fazer prova de residência. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer a prova do Revalida várias vezes. Faça 5 vezes cada prova do Revalida. Depois que você já tiver a habilidade de perceber como é a questão do Revalida, se você quiser fazer de residência, não tem problema. Você tá conseguindo tirar 85, 90 pontos nas provas de Revalida, você já memorizou as questões, então faça as de residência. Aí você vai poder ver, eita, essas questões de residência, ela serve, essa não serve, porque tem questões que servem, tem questões que não servem. Aí o cara fala assim, a
prova do FMT serve? Não, mentira. Algumas questões da UFMT servem. Algumas questões da USP servem. Algumas questões do SUS de São Paulo servem. Algumas questões da VUNESP servem. Você que vai saber qual é que serve e que não serve. Quando você for fazer, você vai perceber. Se você tiver feito várias vezes a prova do Revalida, vai ficar claro para você qual é que serve e qual que não serve. Então, cuidado ao fazer questões para não perder tempo também. Faça questões que servem para você. Então, fazendo várias vezes o Revalida, você vai perceber. Foi isso que a doutora falou aí em relação a ela. Agora, você aprovou lá na prova teórica do Revalida 2021, beleza? E foi fazer a prova prática. Como foi que você estudou para fazer a prova prática? Aí eu falei, vou aproveitar o máximo da parte gratuita que ele oferece, né? Aí foi o que eu fiz. Aí eu acompanhei tudo que você fez de prática no Instagram, no YouTube, gratuitamente, eu te acompanhei. E assim, desde também, né, por estar estudando também a prova prática, ela me mandava algumas coisas, algumas dicas do acesso do curso que você fazia, né, do treinamento. Aí foi assim, e eu comprei a mentoria, né, do Revalidei, que também me ajudou a ter uma visão, assim, como era a prova, o dia lá dentro da estação. Então, foram essas dicas. Entendi. De lá de dentro. Mas, assim, em questão de preparação, a forma de abordar o paciente, como conduzir a estação, muita coisa, ou na verdade, né? Tudo que você falou é verdade. É o que a gente deve fazer, como abordar e realmente conseguir aprovação, né? O que serviu para você a estratégia do esqueleto? O que serviu para você? É justamente, ó, o esqueleto que você passa, a pessoa tem que internalizar aquilo, internalizar e não esquecer de nenhum ponto e fazer aquilo na hora, porque aquilo te ajuda a atender o paciente do início ao final e trazer o máximo de pontos, porque às vezes a gente pensa, 0,25 não faz diferença. Eu tenho colegas que reprovaram por 0,1. Então, assim, o esqueleto é o que te ajuda a ganhar o máximo de pontos. Alguém pode estar escutando, a gente falou dessa estratégia, e a estratégia principal, vamos dizer assim, que no curso tem 3 estratégias, vamos dizer assim. O esqueleto é uma delas, as dicas que a gente dá para um momento da prova, as coisas que eu falo em relação ao momento da prova, a experiência que eu tive na prova, seriam outro grupo de dicas que a gente fala, e o módulo presencial, que é fenomenal, 90 estações. Esses são, do meu curso, completamente tem tudo isso daí. Eu acho que cada uma dessas partes é importante para aprovação. Aí, geralmente, as pessoas, alguns não têm condições de fazer o módulo presencial, e aí faz em outro curso, porque é para o cara treinar, ou então faz com amigos, tal. Ou seja, de alguma forma, o cara vai fazer essas estratégias do seu jeito. É aquele negócio que eu falo no curso. Feito é melhor do que perfeito. A gente adapta a realidade à nossa realidade. Não tem nenhum problema com isso. Mas em relação a essas estratégias, explica o que é esqueleto, para as pessoas podem não entender. Esqueleto é você ter um roteiro dentro de você de como você abordar o paciente. Desde a anamnese, exame físico, diagnóstico, as condutas que você vai fazer com o paciente, o que você tem que explicar, tirar dúvida. Então, é um roteirinho do que você tem que fazer lá dentro. Sim ou sim que você tem que fazer. Entendi. Porque se você meio que embalhará, como a gente diz aqui na Bahia, né? As coisas, você vai acabar perdendo muito ponto e se perdendo lá dentro. E não conseguindo se achar nas perguntas, o que fazer e conseguir o máximo de pontos. Entendi. Ou seja, se a pessoa chega lá sem ter nada na cabeça, Isso. Só com conceito, com conhecimento, vai se perder. É isso que você está dizendo. Coisas aleatórias não vai dar certo. Você vai perder muito ponto. Entendi. E se você tiver um roteirinho, um esqueleto, que é o que você chama, é o que vai te ajudar a conseguir o máximo de pontos que a estação vai te dar. Entendi. Quais dicas você daria, na sua experiência com a prova, que são importantes para aprovação na prova prática? Então, Rafa, como o seu curso era presencial, eu queria muito fazer, só que por ser em outro estado, eu não queria gastar tanto, né? Aí, como teve o Revalidando um dia só aqui em Salvador, aí eu fiz. Mas eu aconselho qualquer pessoa a fazer o seu, porque o seu são todas as estações praticamente, são vários dias. Eu fiz um dia do Revalidando e eu percebi o quanto me ajudou, porque na verdade foram 5 dias antes da prova. E o seu, por ser 5 dias, ainda que você faça um mês antes, 15 dias antes da prova, uma semana antes da prova, é o que vai te ajudar a você se autoconhecer, você se dominar dentro da estação, você conseguir tirar o seu medo, perder o medo, e você não ficar nervoso. O nervoso vem, mas assim, é logo quando você entra dentro da sala. Quando você percebe que você já saiu, você diz assim, nossa, nem fiquei nervosa. Atendi o paciente, consegui chegar até a tirar dúvidas, que é o final do esqueleto, né? Então, eu fiz
fiz a anamnese, fiz o meu exame físico, fiz meu diagnóstico, fiz a minha conduta, fiz tudo e tirei a dúvida do paciente. Nossa, consegui tudo. Fiz tudo do esqueleto. Então, é o treinamento. Então, eu indico a qualquer pessoa fazer o treinamento com você, porque são vários dias e são estações específicas do Revalida. Porque, às vezes, a gente faz um curso caro ou um outro curso que é voltado para a residência médica. É diferente da nossa realidade, que é o que faz a diferença lá na prova teórica de você não fazer questão, muita questão de residência se você não tem um domínio da do Revalida. E a prática é do mesmo jeito. Não adianta você pagar um curso treinando estação de residência, sendo que o INEP é totalmente diferente. Então, resumindo, quando você for procurar um curso, seja qualquer curso que seja, não tem problema, você pode escolher o curso que seja melhor para você. Como eu falo, existem as lives gratuitas que eu faço no Instagram, você pode acompanhar as lives gratuitas. Eu tenho, para os alunos que fazem parte do meu curso, eu ofereço um curso gratuito para a prova prática. Então, é esse curso que tem as mesmas estações. No curso pago tem um pouquinho mais, mas basicamente o ouro do curso está no curso gratuito. Então, todo aluno meu que faz o teórico, ele já ganha o prático online já gratuitamente. E aí, o que acontece? Dentro do prático gratuito, o cara recebe as principais estações do Revalida. Então, ele tem que saber aquelas estações. Beleza, isso daí. No presencial, o que é que eu acho? Presencial, na minha opinião, é para você treinar. Então, qual é a minha dica para você? Independente de curso, procure um curso que tenha estações focadas no Revalida. Não adianta fazer foco na residência. É diferente, não é a mesma coisa. Procure um curso de uma pessoa que já fez a prova do Revalida. Por quê? Porque ele vai focar a sua estação nas coisas que acontecem no Revalida. O cara vai dizer assim, na prova do Revalida é diferente. Por exemplo, não consta no checklist. Isso é no Revalida. Na residência não é assim. Você chega lá na prova do Revalida e o cara te fala, tem que ser imperfeito. Se você chegar num curso que é muito bonitinho, não serve, porque o Revalida é feio, é ruim. Então você chega lá, tem que ser um curso que a estação seja mal feita. Não é que o ator seja bom, o cara tem que interpretar de um jeito que vai lhe dificultar. Se for aquilo tudo perfeitinho, se tudo que você perguntar o cara te responde, não serve, porque lá na hora do Revalida não vai ser assim. Vou perguntar para a doutora agora e você vai ver. Como foi as estações do Revalida? Me explica como é lá na hora do Revalida. O que chamou a atenção que você achou interessante? Então, assim, né? As dicas que tanto você quanto o curso que eu fiz, né? Quando você entrar na estação, você observar os materiais, como tá o desenho da cena, para você discorrer e direcionar o seu esqueleto. Então, era isso que eu fazia, né? Eu entrava, via mais ou menos o que era que estava me esperando. Outra coisa também foi eu saber onde eu estava entrando. Então, ou seja, na estação 1, eu sei que estação é. Na estação 4, eu sei que tema é. Na estação 5, eu sei que tema é. Então, as portas têm um número da estação. Então, quando você entra sabendo o tema, se é pediatria, se é gineco, te traz um pouco de calmaria. Então, lá dentro, você vai perceber que não é, como o Rafael acabou de falar, né? Falta material errado, paciente posicionado em lugar errado, o paciente, tu pergunta as coisas que vai estar lá na nota do checklist, eles não te respondem porque aconteceu várias coisas comigo. Inclusive, eu tive um problema aqui em Salvador, no segundo dia. Na minha estação de cirurgia de pneumotórax, a minha paciente, eu perguntei, me apresentei a ela, perguntei o nome, ela não me respondia nada. Mas aí eu dei a sequência do ABCDE para eu terminar a estação. Só que sabe o que aconteceu? Quando eu terminei a estação, que eu saí, aí minha colega Emily foi fazer a estação, que ela estava seguindo em sequência, e ela era a próxima. A paciente, ela estava passando mal e estava desmaiada. Então, à medida que eu perguntava a ela já estava se sentindo mal. Aí chamou o médico para atender a atriz. Foi uma confusão danada. Aí as meninas que já tinham feito antes de mim a estação, a mulher conversava, dizia que tinha bebido, que tinha tido um acidente e que estava com falta de ar e pedia ajuda. Então, assim, todo um contexto que numa prova de residência não vai ter esses erros. Isso é perfeito que você falou agora. Porque o que acontece? A prova do Revalida é feita em vários locais ao mesmo tempo. É uma prova muito grande com uma instituição despreparada. O que acontece, então? Imagine a proporção da prova. Vai dar muita coisa errada. Tem gente que fez essa prova 4 horas da manhã. Então perceba o quanto de coisa pode acontecer na hora do Revalida, que é muito importante que você já esteja preparado. Então a dica de como levar a comida é importante. A dica de quando beber água é importante. A dica de como é que você vai entrar na estação, como é
que você vai andar, como é que você vai apresentar, tudo isso faz uma diferença tremenda. Quantos minutos você tem que fazer, como é que você vai se dirigir, como é que você vai olhar para a câmera, tudo isso é muito importante. Que talvez na residência não faça nenhuma diferença, na prova do Revalida, isso é o que desaprova. Você tem uma ideia? O que desaprova é isso. O que desaprova é a desorganização do local que fazem você, o ator responde devagar. Só que você só tem 7 minutos. Ah, Rafael, são 10 minutos. Não, não são 10 minutos. Porque você entra, tem que mostrar o crachá, tem que tirar a foto, tem que mostrar a máscara, tem que se apresentar, tem que ler o caso. Você perdeu aí 3, 4 minutos nessa brincadeirinha. Então você vai ter muito pouco tempo. Por isso você tem que se preparar para essa realidade. E nessa realidade é a realidade do Revalida, não é outra realidade. Entendeu a lógica? Então é isso que eu quero que você já tenha na sua cabeça. Então você tem que se preparar. Se você for comprar um curso, tem que comprar um curso que lhe prepare para esta realidade, não para outra. Porque senão você vai... Por exemplo, eu quando fiz a primeira vez, sabe quanto tempo eu treinava em estação? Em 10 minutos. Isso é um absurdo maior do mundo. Se você treinar em 10 minutos, você vai chegar lá e vai faltar tempo. Você não vai conseguir terminar as estações. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois eu treinava em 6 minutos. Porque aí, quando eu fazia, meu amigo, era... É o que eu falo, né? Hashtag robozinho. A gente vira robô. A gente fala tudo automático já. Doutora? E assim, Rafa, só acrescentando, né? Eu acho que cursos para comprar por Revalida é para quem já sofreu. Porque eu não gosto nem de falar vivenciar, porque vivenciar é uma palavra bem bonitinha. É quem sofreu. Então, assim, você já sofreu. Outras pessoas também já passaram por isso. Então, às vezes a gente pinta na cabeça, é tudo bonitinho. E esse problema foi dentro de uma rodada. Minhas 3 colegas que estavam na frente fez tudo perfeitinho na estação e elas tiraram um notão. Eu e Emily fui prejudicada. É lógico. Entendeu? Que a paciente estava passando mal, a sala era bem apertada, estava tudo fechado, aí é você, mais o paciente, mais o seu examinador, mais o câmera, mais a sua fiscal, mais não sei quem que tá na sala. Então, assim, é todo um roteiro fora de um contexto perfeito. Agora me conta, as estações, o tema da estação, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Foi o que eu esperava. Porque, assim, foram temas que a gente treinava, né? Você mesmo falava, apostava. O curso também no Revalidei também eram temas que apostavam. Então, assim, você acaba que quando você chega, você diz assim, nossa, eu já treinei isso com o Rafael. Eu vi o Rafael treinando com fulano de tal. Então, ele fez isso. Aí você diz assim, ele disse que isso aqui era importante. Ele já passou em 2020 que aconteceu aquela falha. Então, assim, tá acontecendo agora comigo. Como é que eu vou resolver e me sair dela? Exatamente, exatamente. Isso que é o mais importante. E é isso, por isso que a gente grava as entrevistas. Olha, são 60 e tantas entrevistas e aprovados. Foram 94, mas nem todo mundo dá entrevista, né? Foram 94 aprovados do curso, mas nem todo mundo dá entrevista. O que a gente faz? A gente grava com quem quer gravar a entrevista. E aí, mas mesmo assim, são muitas entrevistas, né? Mais de 60 entrevistas para o cara ver e receber as dicas é maravilhoso. Então o cara tem muitas experiências para poder analisar várias coisas. Eu entrevistei gente que aconteceu de fazer 4 horas da manhã a prova. Eu entrevistei gente que teve que fazer de novo e assim vai. A gente vai conversando e vai chegando a esse denominador comum. Doutora... E nesse sentido, Rafa, só acrescentando, eu acho que as pessoas devem assistir todas essas entrevistas, porque assim, a experiência de um pode contar no dia para você. Você vai passar por aquele momento, por aquele erro e te ajuda a sair daquele problema, resolver aquele problema porque você tem pouco tempo. Verdade. É muito pouco tempo. Não são 10 minutos. Não vá pensando que você vai ter 10 minutos contadinho. Não é. É verdade. Muito importante. Doutora, como foi quando você viu aprovada, qual foi a sensação? Rafa, eu tive um problema, porque assim, eu precisei de recurso. Então, assim, e eles me devolveram muitos pontos. Então, assim, eu solicitei 19 e eles me devolveram 10,8, praticamente quase 11 pontos. Eu não sei como é a forma que eles corrigem a prova, porque assim, quando eu abria alguns vídeos, não era eu, era uma outra pessoa. Entendi. Aí, assim, a gente não tem certeza se a nota era minha, eu, Heloísia, ou se era da outra candidata. Tava o seu nome no cartão? Isso, meu nome, só que a imagem da pessoa era outra pessoa. E eu, Entendi. com cabelo curto, preto, amarrado, a mulher loira, cabelo cacheado, nada a ver comigo. Isso é importante. Teve um problema nos seus vídeos. Isso aí, tá vendo? Isso. Até isso é importante de você perceber. Tudo é problema com o INEP. Você mandou alguma coisa? Você falou com o INEP ou deixou pra lá? Não, aí eu fiquei numa correria para tentar, mas só que eles não te dão um telefone para você conseguir falar com eles e resolver teu problema. Eu passei uns 2 dias tentando baixar os meus vídeos, só que eram vídeos que não eram meus. Então eu não sabia se a nota era do que eu tinha feito ou do que a pessoa tinha feito. Mas enfim, consegui enviar o meu recurso
solicitei 19 pontos e eles me devolveram 10,8. Então, tive uma nota ótima, fiquei com 72,5 na nota final. E assim, é muito engraçado, porque, gente, a gente sofre. O quanto eu sofri para poder resolver esse problema de voltar os meus vídeos, de eu me avaliar. Para você ter noção, Rafa, desses 19 que eu solicitei, um exemplo mesmo de pneumotórax que eu tive o problema, eu fiz a punção de alívio, solicitei o raio-x para ver se tinha melhorado ou não. Após a drenagem em selo d'água, eu solicitei novamente outro raio-x. Eu não tive esse ponto. Na primeira correção estava lá zerado. Eu, com o recurso, solicitei e mostrei 2 vezes em 2 momentos que eu tinha solicitado. Isso aí foi 0,5, gente. Então, assim, eles não me deram. Então, assim, eu não sei até que ponto, como é a escolha desses examinadores. Porque tá lá, você explicou, você fez o procedimento e tá lá zerado. Então, assim, é meio que eu não gosto de dizer que é injusto, porque, assim, eu acredito muito no tempo de Deus. Então, assim, aconteceu isso para eu ver os meus erros, me aproximar mais de algumas coisas que eu precisava, corrigir algumas coisas na minha vida. Então, assim, gente, é luta, viu? A gente sofre. E esse é o processo, essa é a realidade. E é por isso que eu digo para as pessoas encararem como um jogo, não encararem como a sua vida, como o seu conhecimento, porque o cara às vezes olha e diz, eu não aprovei porque eu não tenho conhecimento. Isso aí nunca passou pela minha cabeça. Mesmo quando eu não aprovei da primeira vez, eu sabia que tinha desaprovado porque eu não tinha feito o que eu sabia. Então foi por isso que aconteceu. Então às vezes a dinâmica da prova, você pega de surpresa e aí você não faz o que você sabe. Pode ter certeza, quando você que vai fazer a prova depois, quando você fizer a prova, você veja os seus vídeos. Você vai ver que muitas das coisas que estão no checklist você sabe, você treinou várias vezes, mas quando chegou lá, por alguma coisa que aconteceu, porque o ator ou a atriz te falou alguma coisa, ou porque demorou demais para falar, porque te entregaram no momento errado, e aí você vai perdendo aquele feeling, aquele time das coisas que você fazia. Porque quando você faz em casa, você faz com um amigo, né? E ele sempre te ajuda. Lá ninguém vai te ajudar. É tudo certinho, né, Rafa? É tudo certinho em casa. Quando a gente treina na estação de infarto mesmo, eu solicitei o eletro. A minha fiscal, ela não me entregou o eletro. Quando eu já estava lá diante das condutas, aí foi que ela disse assim, você pediu, era bem a minha cara, é engraçada a filmagem, você pediu o eletro do paciente? Eu falei assim, solicitei. Aí ela falou assim, toma aqui. Eu já em outra fase, em outra parte do esqueleto, você tem que voltar a ler o exame, explicar o tipo que estava alterado. Aí eu disse assim, nossa, meu Deus do céu. Aí eu fiz o que você disse, me aproximei da câmera e me retratei. Eu falei assim, em tal minuto eu solicitei o eletro do paciente, a minha fiscal não me entregou no momento certo. Aí voltei com o pensamento já totalmente alterado para saber onde eu estava e dar continuidade. Tá vendo? E essas coisas, aí o que acontece? Aí o cara que tá corrigindo, ele deixa de marcar porque ele pensa que você não fez. E aí, porque não te entregou, você não falou, não seguiu a sequência que ele tava ali. Então você já vai perdendo o ponto que você fez e que você faria, mas por causa de um erro que não é seu, já prejudica tudo. Então é isso que eu quero que você entenda. O Revalida é assim, porque ele é uma prova desorganizada. Então é isso. Mas me diga, depois de todo esse sofrimento dessa novela mexicana, quando você tava com resultado, já tava com os vídeos tudo certinho, você abriu lá e tava aprovada. Como foi a sensação? Rafa, não tem como explicar. Eu acho que você passou pelo mesmo, você sabe. Quando eu abri o tema, e eu vinha de uma campanha de oração, mais uma colega minha, aí eu tava entregando meu jejum e na mesa, aí o celular tava, e ela falou assim, aprovei. Eu falei assim, Flávia aprovou? Mas o resultado é só na segunda-feira. Como é que ela aprovou? Hoje é sábado. Aí eu falei assim, e fui pela fé. Dessa vez eu entrei com tudo. Eu falei assim, eu vou entrar. Quando eu entrei, tinha lá o nome assim, reprovado. E eu, reprovado? Mas reprovado como, Jesus? Se eu fiz tudo aquilo que eu disse. Aí quando eu desci a tela, aí tava lá aprovado. Aí eu fiquei sem palavras e eu disse assim, Deus, se não fosse tu, eu não chegaria aqui, porque com tantos problemas, com tantos erros, com tanta dificuldade, eles dificultam do mínimo até o máximo para você não conseguir ter aquele nome aprovado. E você perceber que todo o sacrifício, que todo o investimento, gente, às vezes você sabe o que era que me perguntava, Rafa? Eu falei assim, se eu tivesse ido lá para Maceió, fizesse o curso de Rafael, que eram vários dias, possa ser que eu não estaria passando por esse sufoco, porque eu treinaria mais, ia observar mais coisas. Então, assim, me sentir como no dia real. Então, assim, não economize investimento. Não economize investimento, não economize. E eu tenho colegas que não quis pagar o recurso, só para você ter noção, precisava de 3,10. Não passou, porque não pagou alguém que soubesse fazer o recurso, que tivesse passado por isso e entendesse. Eu precisava de
de 5, eles me devolveram 10,8. 10,8, gente, é uma estação inteira. Mais do que a estação. É mais do que a estação. Então, e eu tenho uma colega que ela precisava de 10 pontos, ela não pagou, mas também ela solicitou tudo que ela podia e não podia, e eles devolveram de 13 pontos. E ela aprovou. É uma luta, né? É uma luta. É muito desorganizado, na verdade, né? Mas é isso, é um jogo. Você não pode desistir em nenhum momento. Quando eu fiz em 2020, me faltou 1,25. Eu desisti. Eu fiz de qualquer jeito. É isso que você tá falando. A pessoa não pode desistir em nenhum momento. Tem que ir até o final e pedir recurso de tudo. Até o que você pensa que não vão lhe dar, peça. Porque o que você pensa que não lhe dão, eles lhe dão. E o que você pensa que era para eles dar, de certeza, eles não dão. É Foi sério. o que aconteceu comigo, Rafa. Esse do raio-x mesmo era um ponto forte que eles tinham que me dar. Eles não me deram. E já eu solicitei, é tanto que eu paguei o recurso, né, do Mundo Revalida, e também fiz o meu à parte, agregando deles. Teve coisas que eu pedi e que eu achava que, mas eles me deram. Muito bem, doutora. Só alegria, agora felicidade e contentamento. Quero te agradecer pela sua participação. Muito bom conversar com você, muito bom saber da sua história. Com certeza muitas pessoas vão se inspirar. E quero lhe parabenizar pela sua aprovação no Revalida. E queria que você desse agora as suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa entrevista. Assim, ó, eu que te dou parabéns, Rafa, porque a minha vitória é sua. Se você não tivesse me ajudado, é como eu acredito, né? Você pegou na minha mão, mesmo estando longe, você acreditou no meu sonho, porque também era o seu sonho. É o sonho de outras pessoas. Então, assim, gente, eu sou eternamente grata a Deus, em primeiro lugar, né? A minha família que acreditaram. E as pessoas que investiram tempo de gravar os cursos, de sonhar, de fazer. E é o que o Rafael fez comigo e com outras pessoas. Acreditem, porque logo no início também eu não acreditava. Meio que, como ele não passou? Então, assim, é um curso que não é famoso. Esse é o nosso erro. Esse é o nosso erro. Porque, às vezes, o curso famoso, ele não vivenciou, ele não sofreu, ele não passou, ele não tem uma história verídica para contar. Ele pode supor que pode acontecer, mas o Rafael, ele vivenciou isso. Então, assim, acreditem, é possível, porque assim como eu, como ele e outras pessoas ele fez aprovar, você também que está ouvindo agora, né, pode aprovar. O Revalida, meio com tantos problemas que a gente falou aqui, é possível aprovar. Com tantos problemas é possível. Lógico. É possível. E Rafa, eu quero te dizer que Deus te abençoe ricamente, ricamente. Eu sei que você acredita em Deus, eu sei que sua história é linda. A sua história, quando você contou seu testemunho na maratona, né, falando tudo que você vivenciou na Argentina, eu não quero dizer que você é um guerreiro, né, porque lutas virão, mas eu quero te dizer que você é um campeão, um campeão. E parabenizar também, né, a sua esposa, suas filhas, os seus familiares, os seus pais, né, o seu irmão que acreditou. Porque, gente, só quem passa sabe o que a gente passa. Esse é o negócio, né? Somos iguais a você. Essa é a melhor frase para fechar. Somos iguais a você. Você que tá aí nesse sofrimento. Ah, me disseram que a prova do Revalida é muito difícil, eu não vou conseguir. Ó, então pessoas que são iguais a você, que têm seus problemas, têm suas dificuldades. Eu tenho 4 filhos, sou casado. Problema até umas horas, meu amigo. É muito problema. Mas conseguimos. Então você também vai conseguir. Certo, meu amiguinho? Muito obrigado mais uma vez, doutora Heloísia. E você que assistiu esse podcast, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos.